Quando uma irmã vem te visitar com o corpo marcado, você precisa escolher: acender o mundo ou incendiar a própria sanidade. Ela lembrava da luz da manhã através das grades como se fosse um clarão ritual de liberdade, embora naquele quarto frio e enfileirado só houvesse o hábito da rotina. Lucia abria e fechava livros, fazia flexões entre a cama e a janela e contava o tempo em repetições. 10 anos de dias que se pareciam, todos alimentados pela mesma raiva silenciosa. Era assim que o mundo lhe cabia, em quadros brancos, fichas, comprimidos e a rotina que ninguém ousava quebrar. Lucia sempre soube que sentia demais. Os médicos deram um nome clínico para isso: transtorno de controle de impulsos, incapacidade de regular as emoções, e a família preferiu o rótulo mais simples e cruel: louca. Ela preferia achar que era só intensidade. A alegria explodia. A raiva vinha como um animal com fome. Aos 16, a raiva explode. O de verdade partiu o braço de um rapaz com uma cadeira porque ele tentou arrastar Isabel, sua irmã gêmea, para um beco. Desde então, chumbo e portas trancadas se tornaram parte da paisagem da sua vida. O sanatório em que passou a maior parte desses anos ficava nos arredores de São Paulo. Um prédio de portas pesadas, corredores que guardavam histórias e janelas com grades tão familiares quanto as páginas dos livros que ela devorava. Lucia aprendeu a transformar o corpo em resistência. Flexões, abdominais, barras improvisadas na grade da janela. Não era vaidade, era preparação. A cada repetição, afinava-se uma lâmina, não para ferir o mundo, mas para nunca mais permitir que ele ferisse aqueles que ela amava. A família, depois do incidente, encontrou um jeito de conviver com o medo. Tratavam-na com cautela, afastavam-se como se ela fosse uma rachadura pronta para se alargar. Isabel, ao contrário, herdara a bondade suave da mãe, a que perdoa e se dilui. Sempre sorria, sempre escolhia a paciência como armadura. Casou-se com um homem chamado Javier. Alto, trabalhador da noite, com olhos que não descansavam e um sorriso que sempre escondia outra coisa. Na primeira visita que houve depois do casamento, Lucia apertou a mão da irmã através do vidro e sentiu um frio. Não gostou do olhar de Javier. Havia algo predatório naquele modo de avaliá-la, naquele modo de medir a casa pela pele e pela vontade alheia. Quando Isabel vinha ao sanatório, trazia presentes modestos: uma caixa de laranjas compradas pela metade do preço, um bolo de padaria. Sempre se esforçava para parecer bem para não preocupar os pais, mas o tecido daquelas visitas estava desfiando. Isabel voltava mais magra, com olheiras que aprofundavam seus olhos doces e com mangas longas, mesmo no verão. Havia algo a esconder, e Lucia sentia o cheiro dessa mentira com a mesma nitidez que sentia o cheiro da sala de visitas. Ferro, álcool, medo. Na manhã em que a visita começou a desmoronar, o céu estava cinzento como a garganta de uma fera. Lucia esperou desde cedo, o corpo vibrante com a energia contida de anos. Quando a porta rangeu e Isabel apareceu, foi como assistir a uma flor murcha entrar pela sala. Rosto pálido, cabelos desalinhados, roupas gastas. Havia um hematoma discreto sob o osso da bochecha esquerda, coberto com maquiagem barata. Isabel sorriu, mas a luz nos olhos estava morta. 2 poços onde antes havia doçura. Lucia aproximou-se sem pensar muito e tocou o machucado. O gesto fez a irmã recuar como um passarinho assustado. "Cai da bicicleta", murmurou Isabel, com a voz fina que sempre usava quando queria esconder algo. A mão que tocou o rosto tremeu, e pela primeira vez depois de anos, a raiva de Lucia rompeu o dique. Perguntas curtas, cortantes. Por que mangas longas no calor? Por que os dedos com marcas? Por que as mãos marcadas como se tivessem sido apertadas até doer? Isabel tentou disfarçar. Mentiu. E então, como se algo quebrou, a verdade veio à tona em soluços. "Ele me bate", disse Isabel, e a frase soou ao mesmo tempo ridícula e perfeita na sua simplicidade devastadora. O quadro que a irmã pintou era de uma casa pequena e sufocante.
Javier perdedor que gastava o pouco que ganhava em apostas, a sogra Pilar que desprezava Isabel como se fosse uma intrusa, a cunhada Marta que agitava ultrapassada arrogância e um sobrinho malcriado chamado Hugo que aprendeu cedo a imitar os adultos. A violência foi se revelando em fragmentos. A primeira tapa por causa do dinheiro gasto nas apostas, depois empurrões, depois a humilhação sistemática. A menina Helena, de só 3 anos, não era poupada. Arranhões, empurrões, até um tapa no rosto que deixou os dedos do agressor impressos na bochecha. Ouvir isso acendeu algo em Lucia que, por uma década, havia ficado em brasas soterradas. Ela segurou a irmã como se segurasse a própria vida. "Me diz tudo", pediu. E Isabel, entre goles de água e soluços, contou. As noites de humilhação, as idas ao mercado com as moedas contadas, as roupas velhas, as noites em que era arrastada ao banheiro e sentia a cabeça bater no lavatório, a sogra que a fazia lavar roupas íntimas à mão, a cunhada que se achava dona do mundo, a criança que cuspia na comida da pequena Helena. Era um mapa de humilhação tão detalhado que parecia um espelho do próprio inferno. Quando Isabel falou de Helena, quando pronunciou o nome da sobrinha e descreveu a marca dos 5 dedos na bochecha da menina, algo estalou dentro de Lucia. Não era só raiva, era uma lógica nítida que a fez pensar rápido. Elas eram idênticas. Mesma feição, mesmos traços. Quem olhasse de relance confundiria uma com a outra, e se a loucura que o mundo havia imposto a Lucia pudesse ser usada como um disfarce? E se a lucidez de Isabel, soterrada pelo medo, pudesse emergir em segurança dentro das paredes brancas onde ninguém a machucaria? Sem hesitar, montou um plano que soava tanto de fuga quanto de sentença. "A partir de hoje você fica aqui", disse ela, firme. "Eu saio, eu vou para a sua casa. Eu vou ser você, eu vou limpar esse lixo. Eu vou tirar a Helena dessa vida." Isabel travou, olhos tão arregalados de medo quanto de esperança. "Você não vai sobreviver", tentou dizer, a voz falhando. Lucia sorriu, uma coisa estranha, cortante. "Eu já sobrevivi 10 anos com bestas atrás de grades. Lá fora elas andam soltas. A diferença é que eu sei lutar com as bestas livres. Você, minha doce irmã, não precisa mais ter medo. Você vai ficar. Vai comer, vai ler. Vai fingir que eu sou a calma. Sabe fingir." A troca foi rápida, certeira. Roupas trocadas às pressas. O documento de identidade de Isabel no bolso de Lucia. As chaves enrugadas da casa no mesmo lugar. Um abraço apertado, instruções curtíssimas. "Assente quando te perguntarem, leia os livros, não fale demais." E o toque final. Lucia empurra a mão de Isabel, segura seu rosto e diz, com a voz que sabia como cortar pedras: "Eu volto, eu trago a Helena para longe. Confia em mim." A visita se encerrou como todas as outras, com a enfermeira batendo com a prancheta e a porta de ferro rangendo. Lucia sentiu o clique do cadeado como um tiro que anunciava um novo começo. A luz do sol, quando saiu do pavilhão, quase a cegou. Era a primeira vez em 10 anos que respirava o ar do mundo sem que ninguém lhe desse uma ordem. A mandíbula firme, as chaves na mão, o documento que agora dizia outro nome. Saiu pela porta como quem vai para a guerra. Ela desceu a rua até a parada de ônibus, embalando a respiração como quem segura um animal feroz. O bairro de Isabel estava enterrado em um labirinto de vielas, com casas grudadas umas nas outras e fios atravessando o céu como teias. A casa que encontrou era pior do que sua cela em alguns detalhes. Baratas, um cheiro de comida estragada, roupas espalhadas, um cenário de abandono e humilhação. E ali, no canto mais escuro, uma menina de 3 anos segurava uma boneca sem cabeça e olhava com olhos que não sabiam mais aceitar carinho. Quando Helena levantou o rosto e não correu para a mãe, mas encolheu-se, Lucia entendeu que era pior do que contavam. A menina tinha medo de quem devia protegê-la. Um pedaço de infância arrancado e a promessa feita a Isabel queimando dentro do peito. Ela se ajoelhou. "Oi, eu sou sua tia", sussurrou, tentando usar uma voz que nunca tinha usado. Helena hesitou, olhou por cima do ombro à procura de outra mão e então, devagar, estendeu a mão pequena. Lucia apertou a mão dela com delicadeza. A batalha tinha começado. E foi assim,
com a sacola de compras barata no braço e o coração um tambor, que ela empurrou a porta enferrujada para dentro e encontrou a sogra, a cunhada e o monstro que chamavam de marido, alheios ao que aquela troca de nomes e coragem acabaria por desencadear. A história, que até então se desenhava em confissões e gestos contidos, estava pronta para explodir. A próxima manhã não seria a mesma, e Lucia sabia disso. Ela fechou a porta atrás de si, respirou fundo e seguiu adiante. Lucia entrou naquele barraco com o corpo firme e o olhar calmo de quem já conheceu o inferno. Mas nada do que havia vivido atrás das grades a preparava para aquele tipo de podridão. O chão grudava nos pés, o ar tinha cheiro de gordura velha e mofo, e as paredes carregavam o peso de anos de gritos. Era como se o sofrimento tivesse se tornado parte da estrutura. Helena, a pequena de olhos assustados, ainda tremia. Sentou-se num canto, encolhida, apertando contra o peito a boneca sem cabeça. Lucia se agachou ao lado dela e tentou sorrir, mas o que saiu foi um gesto duro, meio desajeitado. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe tá aqui, murmurou, repetindo as palavras que Isabel teria dito. Mal ela terminou a frase, ouviu uma voz grossa e venenosa vinda do corredor. Olha só quem resolveu aparecer. A velha Pilar surgiu arrastando chinelos e um olhar de desprezo. Acha que pode sumir o dia inteiro e voltar fazendo essa cara de sonsa? Foi visitar a doida da tua irmã, né? Lucia se endireitou devagar, sem desviar o olhar. Pilar era pequena e larga, o rosto inchado e a pele amarelada de quem vive de raiva. Usava um vestido de flores desbotado e abanava-se com um leque rasgado. Cada palavra dela parecia cuspida com ódio. Boa tarde, dona Pilar, respondeu Lucia, controlando o tom. A mulher parou, confusa. Não estava acostumada a ser tratada com calma. Naquela casa, Isabel sempre abaixava a cabeça, pedia desculpas e corria para a cozinha. Mas a mulher diante dela, a nora obediente, agora a fitava sem um tremor. Que foi? Rosnou Pilar, erguendo o queixo. Tá me encarando por quê? Quer que eu te arranque os olhos? Lucia soltou um sorriso leve, quase irônico. Desculpe, suegra. Achei que a senhora estava falando comigo. A resposta gelou o ar. Pilar hesitou, sem saber se atacava ou recuava. Antes que pudesse reagir, outra voz surgiu do corredor. Mãe, deixa pra lá. Essa mulher é uma ingrata. Marta, a cunhada, apareceu mastigando um pão e limpando as mãos na roupa. Era uma versão mais jovem e preguiçosa da mãe. Gorda, suada e com o cabelo tingido de loiro barato. Atrás dela vinha o filho, Hugo, o demônio em miniatura. Prima! Zombou o menino vendo Helena no canto. Ainda com essa boneca feia? Arrancou o brinquedo das mãos dela e o arremessou contra a parede. A boneca caiu e se espatifou, Helena gritou, um som fraco e sufocado. Lucia respirou fundo, o coração latejando no pescoço. Devolve a boneca para ela, Hugo, disse num tom baixo. Mãe? O garoto riu. Quem manda aqui sou eu. Hugo! Berrou Marta. Não fala assim com sua tia. Mas era só teatro. No segundo seguinte, virou-se para Lucia e completou. Criança é assim mesmo, Isabel. Você sabe, são só brincadeiras. Lucia caminhou até o garoto e o segurou pelo pulso com firmeza. Ele tentou se soltar, mas a força dela era de ferro. Brincadeira? Repetiu olhando para Marta. Então me mostra como é essa brincadeira, quando alguém mais forte resolve brincar com vocês. O menino arregalou os olhos. Tá me machucando. Pois é, machuca, respondeu. Agora imagina isso todos os dias, na pele de uma criança menor que você. O menino choramingou e ela soltou. Pilar avançou furiosa. Você tá ficando louca! Como se atreve a encostar no meu neto? Lucia apenas a fitou em silêncio. O olhar dela era diferente. Nem grito nem ameaça, apenas frieza. Pilar deu um passo atrás. Havia algo ali que ela não sabia nomear. Uma presença que nem o costume da maldade conseguia encarar de frente. Tá na hora do jantar, não é? Disse Lucia, indo até a cozinha. Vou preparar o guisado de peixe que a senhora gosta. Na pia, encontrou o bacalhau que Isabel mencionara. Pedaços velhos, fétidos, cobertos de sal e com cheiro de podridão. Lavou-os, respirou fundo e começou a cozinhar. Pilar e Marta cochichavam na sala. Desconfiadas, Hugo, ainda fungando, olhava de canto.
Lucia deixou o peixe ferver até o caldo sumir e o cheiro de queimado dominar o ar. O sal, exagerado, fazia arder os olhos. Quando serviu, a panela fumegava como um castigo. Colocou os pratos sobre a mesa e anunciou: "A janta está servida." Pilar se aproximou reclamando do cheiro, mas sentou. Deu a primeira garfada e imediatamente cuspiu. "Tá salgado demais! Quer me matar, é isso?" Lucia pegou calmamente uma colher de verdura. "A senhora pediu para fazer bem salgado, para não desperdiçar o dinheiro", respondeu fria. "Fiz do jeitinho que mandou." A velha ficou roxa de raiva. Agarrou a panela quente e ergueu, pronta para jogá-la. Lucia bateu a palma da mão na mesa. O som ecoou alto. "Coloca de volta." O olhar dela era tão firme que até Marta prendeu o ar. Pilar, sem entender o que estava sentindo, obedeceu. Lucia deu a volta na mesa, pegou uma colher, encheu-a de peixe queimado e segurou o queixo da sogra. "Abre a boca, dona Pilar." "Você tá louca?" A velha tremia. "Eu? Só tô servindo o jantar", disse e empurrou a colher. Pilar engasgou, tossiu, cuspiu, mas Lucia não a soltou. "Engole. É o mesmo gosto que a senhora fez minha irmã engolir por anos." "Sinta!" Marta se levantou gritando. "Para com isso!" Correu na direção dela, mas Lucia girou o corpo e deu-lhe um tapa tão preciso que o barulho pareceu um trovão. Marta cambaleou e caiu sentada, a mão no rosto, os olhos arregalados. O silêncio se espalhou. Pilar arfava. Hugo chorava baixinho. Lucia soltou a colher, ergueu o queixo e disse, serena: "A partir de hoje, nesta casa vão existir regras." Saiu da cozinha, ignorando os murmúrios de medo. Naquele instante, algo mudou de lugar. As feras, pela primeira vez, sentiram o gosto do próprio medo. Mais tarde, quando o silêncio tomou conta da casa, Lucia serviu comida de verdade a Helena. Arroz fresco, frango desfiado, um iogurte. A menina comeu devagar, chorando entre as colheradas. Lucia só a observava, sem palavras, passando a mão em suas costas. "Come, pequena, come tudo. Mamãe tá aqui." Helena terminou o prato e a abraçou, tremendo. "Mamãe tá diferente hoje", sussurrou. Lucia sorriu e beijou os cabelos da menina. Mamãe só decidiu parar de ter medo. A noite caiu e Lucia ficou acordada, ouvindo os roncos dos outros quartos. Sabia que, a qualquer momento, o homem que chamavam de marido chegaria, o verdadeiro monstro dessa história, e ela o esperava. Eram quase 11h30 quando ouviu o ronco de uma moto no beco e o ranger de uma porta sendo chutada. O cheiro de álcool invadiu a casa. "Isabel!" berrou Javier, cambaleando. "Onde você se enfiou, sua inútil?" Lucia levantou devagar, ajeitou o cabelo e saiu do quarto. Lá estava ele, alto, suado, olhos vermelhos e mãos grossas, um animal embriagado. "Traz água, porra!" gritou. Ela não se moveu. "Tá me ouvindo, mulher?" Deu um passo à frente, levantando a mão. "Hoje você vai aprender a me respeitar." Lucia segurou o pulso dele no ar. A força que vinha da raiva e de 10 anos de espera explodiu em um gesto. O estalo do osso foi seco, Javier urrou, cambaleou. "O que foi, querido?" sussurrou ela, aproximando-se. "Cansado do trabalho?" Ele tentou reagir, mas ela desviou com a frieza de quem estudou a própria fúria por anos. Um soco certeiro no plexo solar o fez dobrar. Uma bofetada o jogou contra a parede. Essa é por Isabel. Outro golpe. E essa é por Helena. O homem caiu de joelhos. Engasgou-se com a própria saliva, tremendo, patético. Lucia o arrastou até o banheiro, encheu o lavatório com água e o empurrou. "Gostava de fazer isso com a minha irmã, não é?" perguntou enquanto ele se debatia. Sentia prazer vendo o desespero dela? Empurrou a cabeça dele mais uma vez, deixando o som das bolhas de ar ecoar pelo azulejo. Depois o puxou pelos cabelos, deixando-o respirar. Javier tremia, o rosto pálido, a calça encharcada. "O que você é?" balbuciou ele. "Um demônio?" Lucia o soltou, limpando as mãos. "Não, Javier. Sou só a mulher errada para você bater." Saiu do banheiro e o deixou no chão, tossindo e gemendo. No quarto ao lado, Helena dormia tranquila pela primeira vez. Lucia olhou para a menina, cobriu-a com cuidado e pensou, com a serenidade de quem sabe que ainda não terminou. Isso foi só o começo. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela estreita e encontrou Lucia sentada à mesa, tomando café preto em silêncio.
O cheiro de queimado da noite anterior ainda pairava no ar, misturado com o de desinfetante barato. Helena dormia no quarto, abraçada a uma nova boneca improvisada. Um pano com fitas e um botão costurado às pressas. Lucia a observou por um instante e pensou que, se o inferno tivesse alguma redenção, começaria assim, com uma criança dormindo em paz. No corredor, ouviu passos arrastados. Pilar apareceu primeiro, o rosto inchado, a expressão dividida entre ódio e medo. Atrás dela, Marta e o garoto Javier não desceu. Lucia sabia que ele ainda estava se contorcendo de dor, o corpo lembrando de cada golpe. "O que você fez com meu filho, desgraçada?" rugiu Pilar, batendo na mesa. Lucia não levantou o olhar. "Mexeu o café, calma. Ensinei ele a respeitar a esposa que tem." "Você é uma bruxa!" gritou Marta. "Vai pagar caro!" Lucia levantou devagar, a voz ainda mansa. "Eu já paguei. Marta, 10 anos. Agora é a vez de vocês." O silêncio cortou o ar. Pilar tentou rir, mas o som saiu trêmulo. "Acha que é dona da casa agora?" Lucia se aproximou até ficar frente a frente com ela. "Dona não? Só alguém que vai limpar o que vocês sujaram." Pilar quis reagir, mas recuou quando sentiu o olhar dela. Havia ali algo que não se discutia. Lucia, então, fez algo que ninguém esperava. Pegou o pano de chão, ajoelhou-se e começou a limpar a cozinha. Devagar, metódica, sem dizer palavra, Pilar e Marta ficaram paradas, sem entender. A cena durou minutos longos até que Marta explodiu. "Tá se fazendo de santa agora?" Lucia sorriu de lado. "Não, Marta. Só quero começar a arrumar as coisas." Era um gesto simbólico, mas poderoso. O barulho do pano no chão, o som da água sendo trocada, tudo soava como uma sentença silenciosa. Aqui, nada mais será como antes. Horas depois, Lucia se aproximou do quarto e empurrou a porta devagar. Javier ainda estava ali, caído na cama, o braço enfaixado com uma toalha. O cheiro de suor e álcool era forte. Ele abriu os olhos e tentou se levantar, mas gemeu de dor. "Fica deitado", disse Lucia, encostando-se na porta. "Pode ser que sua costela esteja quebrada." Ele riu com esforço. "Vai me matar, é isso?" "Ainda não." "Você é louca." "Talvez", respondeu ela com ironia. "Mas eu sou a louca certa para corrigir o que você fez." Javier tentou se impor, mas algo nele havia mudado. Ele olhava para aquela mulher e não via a Isabel que ele controlava, mas algo mais velho, mais denso. Lucia se aproximou devagar. "Você vai trabalhar, vai trazer o dinheiro e não vai mais tocar nem em mim, nem em Helena, entendeu?" "E se eu não quiser?" Lucia se inclinou, o rosto a centímetros do dele. "Acredite, Javier, você não quer saber o que eu faço quando não quero perdoar." Saiu do quarto, deixando-o ali, confuso e com medo. Uma novidade para aquele homem acostumado a dominar. Os dias seguintes foram uma reconstrução lenta. Lucia acordava cedo, arrumava a casa, dava banho em Helena, preparava comida decente. Aos poucos, a menina começou a rir de novo. Às vezes, quando se distraía, chamava-a de tia, e Lucia fingia não ouvir. Deixava o importante era o riso. Mas o resto da casa não esquecia. Pilar observava de longe, ruminando o ódio. Marta cochichava com os vizinhos, inventando versões. Javier andava calado, tentando entender como aquela mulher, tão parecida com Isabel, havia se tornado uma ameaça. Até que um dia, Pilar decidiu reagir. Era sábado. Lucia estava estendendo roupas no varal quando Pilar apareceu com um sorriso venenoso. "Passei na rua e encontrei um conhecido do hospital psiquiátrico. Sabia que tua irmã continua lá, Isabel?" disse ela, fingindo inocência. "Dizem que anda meio perturbada." Lucia continuou pendurando as roupas. "É mesmo?" "É." Pilar se aproximou. "Vai ver, é de família, né? Essa coisa de ter um parafuso a menos." Lucia virou-se devagar, segurando o pregador entre os dedos. "Cuidado, dona Pilar, parafusos soltos podem arranhar." A mulher deu um passo atrás. "Tá me ameaçando?" "Só avisando." Lucia terminou o que estava fazendo, entrou em casa e trancou a porta. Sentou-se à mesa e ficou olhando para o nada, os dedos batendo ritmicamente. A menção ao hospital mexera com ela. Não por medo de ser descoberta, mas por saudade. Imaginou Isabel lá, no pátio, lendo, tentando entender o silêncio do mundo. Naquela noite, escreveu uma carta curta e direta, endereçada ao sanatório. Não podia assinar o próprio nome, então usou o de Javier,
fingindo ser o marido preocupado. Isabel está melhor. Agradeço o tratamento. Ela manda lembranças à irmã. Era um jeito de dizer: estou viva, estamos bem. Mas o equilíbrio durou pouco. Uma semana depois, Javier chegou bêbado de novo. A raiva, o ciúme e o orgulho machucado começaram a ferver. Entrou batendo portas, derrubando garrafas. Pensa que manda em mim agora? Gritou, os olhos vermelhos. Tá achando que é dona da casa? Lucia levantou-se. Fala baixo, Helena tá dormindo. Ele riu, cruel. Que se dane, essa menina nem devia existir. Lucia relou. Repete. É isso mesmo, ele cuspiu. Foi o maior erro da tua vida. Ela avançou como um raio. Javier tropeçou, mas ela o empurrou contra a parede com força. A mão dela segurou o rosto dele, os dedos afundando na pele. Se encostar nela outra vez, ou se eu ouvir que você levantou a voz para minha filha, eu te juro que te enterro no quintal. Os olhos dela queimavam. Javier tentou rir, mas travou. Havia algo naquela mulher. Uma calma monstruosa que o fez acreditar. Lucia o soltou, pegou a garrafa que ele havia deixado e a despejou no ralo. A partir de hoje, nesta casa, ninguém bebe. Você enlouqueceu, murmurou ele ofegante. Não, Javier. Eu só acordei. Nos dias que seguiram, os vizinhos começaram a notar a mudança. A Isabel de antes, tímida e submissa, havia se transformado. Agora andava de cabeça erguida, falava firme, enfrentava olhares. Quando Pilar tentou levantar a voz num mercado, foi Lucia quem colocou a velha em seu lugar com meia dúzia de palavras que fizeram os outros calarem. Mas o medo tem um preço. Pilar e Marta começaram a tramar. Cochichavam no quintal, falavam de telefonar para a polícia, de contar tudo, de provar que ela era a irmã louca, não Isabel. Javier ouvia e nada dizia. O orgulho ferido misturado ao medo da própria mulher. Lucia sabia que aquilo viria e estava pronta. Naquela noite, enquanto Helena dormia, ela abriu a gaveta da cômoda e tirou um envelope grosso. Dentro havia uma série de fotografias e documentos. Tudo o que Isabel lhe entregara nas visitas. Contas, recibos, o registro da casa no nome de Javier Lucia, olhou cada papel como quem lê o mapa de uma guerra. Agora a gente vai acertar as contas, minha irmã, murmurou. No dia seguinte, acordou cedo, arrumou Helena e foi até o centro da cidade. Procurou um advogado simples, de bairro, desses que resolvem causas pequenas. Disse que queria registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica e abrir um pedido de separação. Usou o nome e o RG de Isabel. A senhora parece decidida, disse o advogado surpreso. Eu tô cansada de ter medo, doutor. Quando voltou para casa, o ambiente estava pesado. Javier fumava na varanda, a cara fechada. Pilar cochichava no ouvido dele, Marta olhava com raiva. Onde você estava? Perguntou Javier. Resolvendo nossa vida, respondeu ela com calma. Amanhã chega a intimação. Intimação? De divórcio? O silêncio que se seguiu foi denso. Pilar empalideceu. Javier arregalou os olhos. Lucia apenas recolheu Helena nos braços e disse com serenidade. A partir de amanhã, ninguém mais vai mandar na gente. E subiu as escadas, deixando o trio mergulhado no pavor. O barulho da intimação batendo no portão na manhã seguinte foi como um trovão na pequena casa. Pilar correu para abrir, curiosa, enquanto Javier, de ressaca, tentava se levantar do sofá. O carteiro entregou o envelope com um olhar indiferente, mas o que estava dentro incendiaria o ambiente de uma vez por todas. Divórcio! Gritou Pilar, rasgando o envelope com as mãos trêmulas. Ela tá pedindo o divórcio, Javier. E mais, denúncia por agressão. Javier arrancou o papel das mãos da mãe e leu, o rosto mudando de cor a cada linha. Quando terminou, os olhos dele eram duas brasas. Isso é armação. Essa mulher vai se arrepender. Lucia apareceu no corredor, de cabelos presos e expressão calma, segurando uma xícara de café. Não é armação, Javier. É justiça. O homem deu um passo à frente furioso. Pilar se meteu no meio. Cala a boca, Isabel! Você vai destruir a vida do meu filho! Lucia apenas respondeu. Ele destruiu a própria vida quando levantou a mão para quem o amava. A velha cuspiu no chão. Sua irmã devia ter morrido, e você junto com ela. Lucia parou. Por um instante, o café em suas mãos pareceu ferver. Depois, colocou a xícara na mesa e deu um passo em direção à sogra. A senhora não sabe o quanto essa frase é perigosa, dona Pilar.
O olhar frio que lançou bastou para calar a mulher. Sem gritos, sem pressa, Lucia foi até o quarto e fechou a porta. Lá dentro, Helena brincava no chão com lápis de cor. Mamãe, o que é divórcio? Perguntou inocente. Lucia se ajoelhou e ajeitou os fios de cabelo da menina. É quando uma pessoa decide que não quer mais viver com quem faz mal. Igual o papai faz? Igual, respondeu firme. E quando a gente tem coragem de ir embora, o medo começa a ir junto. Helena pensou um pouco, depois sorriu tímido. A gente vai morar só nós duas? Lucia abraçou a menina. Um dia, sim, num lugar bonito, com espaço para brincar e sem ninguém gritando. E prometeu aquilo como quem assina um pacto com o destino. Mas o destino raramente é linear. Enquanto Lucia planejava o novo começo, a trama contra ela crescia nas sombras. Pilar e Marta foram até a vizinha fofoqueira, Dona Teresa, e começaram a semear dúvidas. Isabel tá esquisita demais, diziam. Fala com os olhos de outra pessoa. Parece outra mulher. Não demorou para o rumor chegar até a assistente social do bairro, que já tinha histórico de denúncias por conta das brigas antigas entre Isabel e Javier. No mesmo dia, ela decidiu fazer uma visita surpresa. Quando a assistente chegou, Lucia estava lavando o quintal, vestia um vestido simples, o cabelo preso e parecia tranquila. Bom dia! Sou da Secretaria de Assistência Social. Viemos fazer uma avaliação de rotina, disse a mulher educada, mas firme. Lucia assentiu. Claro! Pode entrar. A funcionária percorreu a casa, anotando coisas num bloco. Perguntou por Javier, por Helena, pela sogra Pilar, e Marta tentavam participar, forçando sorrisos. Helena, ao ver a mulher estranha, se escondeu atrás de Lucia. Está tudo bem com você, querida? Perguntou a assistente, ajoelhando-se para falar com a menina. Helena olhou para Lucia e depois respondeu baixinho. Agora tá. A funcionária pareceu satisfeita. Que bom ouvir isso. Mas antes de ir embora, perguntou. E a senhora? Como está? Lucia respirou fundo. Estou bem. Reaprendendo a viver. A mulher anotou mais alguma coisa, deixou um cartão e foi embora. Pilar acompanhou até o portão, fingindo simpatia. Assim que o carro sumiu na esquina, virou-se para Lucia com o rosto transformado em fúria. Você pensa que me engana, vadia? Cuspiu. Eu vou provar que você é louca, que você não é quem diz ser. Lucia apenas pegou o balde, jogou a água no chão e respondeu sem olhar para trás. Prove. Mas sabia que o cerco começava a te apertar. Naquela noite, esperou todos dormirem, vestiu uma blusa escura e saiu de casa silenciosa. Pegou o primeiro ônibus até a Estrada Velha, o mesmo caminho que levava ao sanatório. Cada quilômetro percorrido era uma lembrança. O portão de ferro, o cheiro de eucalipto misturado com desinfetante, os guardas sempre com o mesmo olhar vazio, entrou fingindo ser uma parente em visita, com o documento de Isabel ainda em mãos. No pátio, viu a irmã sentada num banco. Lendo Isabel, parecia mais saudável, mas havia algo nos olhos. Uma saudade muda, um medo contido. Lucia aproximou-se devagar, mantendo distância. Não podia ser vista pelos funcionários. Quando Isabel levantou o olhar e a reconheceu, o livro caiu no chão. Lucia, sussurrou. Meu Deus, o que você fez? Lucia se abaixou atrás do arbusto, o rosto tenso. Tô cuidando de tudo. Ele nunca mais vai encostar em você nem em Helena. Você precisa ir embora. Se descobrirem, vão te prender de novo. Lucia sorriu de leve. Melhor eu ser presa do que vocês morrerem dentro daquela casa. Isabel chorava desesperada. Eu não queria que fosse assim. Eu sei, respondeu Lucia, segurando a mão da irmã. Mas às vezes a gente precisa virar o próprio monstro para derrotar monstros piores. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio. Então, antes de ir, Lucia deixou algo nas mãos da irmã. Uma fotografia de Helena sorrindo, com um desenho colorido atrás, para a mamãe e para a tia Lu. Se as coisas ficarem ruins, olha para isso e lembra que vale a pena. Virou-se e desapareceu pelo portão antes que alguém percebesse. De volta em casa, encontrou Javier sentado na varanda, fumando no escuro. Onde você estava? Perguntou ele sem levantar o olhar. Fui resolver uma pendência. Tá achando que pode fazer o que quiser, né? Disse ele apertando o cigarro. Mas sabe o que é engraçado? Minha mãe começou a desconfiar de uma coisa. Disse que você... não é você. Lucia parou, o coração batendo forte, mas manteve a calma. Sua mãe delira.
Talvez. Mas eu conheço o corpo da minha mulher, Isabel. E tem coisa em você que não bate. Ele se levantou, aproximando-se. Quem é você? Lucia sustentou o olhar dele, fria. Sou a mulher que vai te destruir se você não der um passo para trás agora. Javier hesitou. A respiração dela era firme demais, o olhar fundo demais. Ele recuou, mas algo em seu rosto deixava claro. Ele começava a duvidar. Naquela madrugada, Lucia não dormiu. Sentou-se no chão do quarto, encostada na parede, observando Helena dormir. Sabia que o disfarce não duraria para sempre. Sabia que mais cedo ou mais tarde alguém descobriria. Mas o que mais a assustava não era a possibilidade de ser pega. Era a constatação de que, aos poucos, a fronteira entre ela e Isabel estava se apagando. Quando se olhava no espelho, já não sabia se via Lucia, a mulher marcada pelo sanatório, ou Isabel, a esposa submissa que aprendera a lutar. E pela primeira vez se perguntou: quem das duas estava realmente livre? A madrugada terminou em silêncio, mas o silêncio de Lucia era um vulcão prestes a acordar. Quando o sol se insinuou por entre as frestas da janela, ela ainda estava sentada, os olhos fixos no espelho rachado da parede. O rosto refletido ali já não tinha a pureza da mulher que entrou naquela casa dias antes. Havia sombras novas, feridas antigas e um brilho difícil de decifrar. Lucia respirou fundo, ergueu-se devagar e foi preparar o café. Helena ainda dormia. Cada segundo de paz era um respiro emprestado. Mas a calma durou pouco. Pilar surgiu na cozinha vestida de luto, preto dos pés à cabeça, como se fosse a viúva de um crime ainda não acontecido. Adivinha quem veio aqui hoje cedo? Disse fingindo casualidade. Um policial disse que está investigando uma denúncia estranha, de identidade falsa. Lucia continuou mexendo o café, o rosto inalterado. É mesmo? E o que a senhora respondeu? Que eu nunca acreditei que você fosse a Isabel. Que desde aquele dia na clínica, algo em você mudou. Lucia pousou a colher na pia com calma. Virou-se e se aproximou devagar, até a velha recuar. A senhora devia tomar cuidado com o que fala, dona Pilar. Mentira repetida demais acaba se tornando verdade, e às vezes mata quem a espalha. Pilar empalideceu, mas por dentro comemorava. O medo que via nos olhos da nora era combustível. No meio da tarde, Javier chegou do trabalho mais cedo. Estava sóbrio, mas com um olhar sombrio trazia na mão uma folha amassada. Um papel impresso com o selo do hospital psiquiátrico. Lucia congelou. Encontrei isso no lixo da vizinha, disse ele jogando o papel na mesa. Um comunicado sobre uma tal de Lucia Mendes, paciente desaparecida. O coração dela disparou. E daí? Tentou manter a voz firme. E daí que a descrição bate com você? Idade, altura, tudo. Até o nome da irmã é o mesmo. Ele se aproximou, o olhar cravado nela. Você não é Isabel, é? Lucia deu um passo para trás, o corpo tenso, a mente girando. E se eu for? Perguntou por fim. Javier sorriu, mas não havia humor ali, só crueldade. Então você é mais burra do que eu pensei. Porque agora, minha querida, você está nas minhas mãos. Ele pegou o celular. Eu posso te entregar para a polícia? Dizer que você fugiu, que enganou todo mundo. Lucia o observou por alguns segundos, sem piscar. Depois, lentamente, pegou a chaleira ainda quente e a ergueu na altura do rosto dele. E eu posso jogar isso em você agora. Apostamos quem chega primeiro? O homem recuou, surpreso com a frieza dela. Lucia abaixou a chaleira e continuou. Sabe o que é engraçado, Javier? Você fala de prisão como se fosse castigo. Mas eu já vivi lá dentro e posso te garantir, há prisões piores do que as de ferro. A voz dela baixou. Como a de conviver com o próprio medo? Javier largou o celular, mas ainda tentou reagir. Você é doente. Não. Ela se aproximou, encostando o dedo no peito dele. Doente é quem acha que pode bater e continuar dormindo em paz. Ele respirava pesado, tremendo de raiva. Um dia, Isabel, ele insistia no nome com desdém. Um dia eu vou te fazer pagar por isso. Lucia sorriu. Talvez esse dia chegue. Mas, até lá, quem vai pagar é você. À noite, Pilar e Marta cochichavam no quarto dos fundos. Temos que fazer algo, dizia Marta com a voz baixa. Essa mulher vai acabar matando ele. Ou a gente, se bobear, respondeu Pilar, trincando os dentes. Amanhã cedo eu vou à delegacia. Digo tudo.
Do outro lado da parede, Lucia ouvia o som das palavras, atravessava o reboco como navalha. Ela se levantou, abriu a janela e deixou o vento frio bater no rosto. Lá fora, o bairro dormia, mas dentro dela a mente fervia. Eles vão destruir tudo o que eu consegui reconstruir. Não posso deixar. Mas antes de agir, precisava de um plano. No dia seguinte, acordou antes do sol e levou Helena à escola. Caminharam de mãos dadas pela rua ainda vazia. Mamãe, por que a vovó não gosta da gente? Perguntou a menina inocente. Lucia olhou para ela e respondeu com ternura. Porque às vezes as pessoas ruins têm medo de quem consegue mudar. Helena pensou, depois sorriu. Então a gente assusta os maus? A gente ensina eles a ter medo. Lucia apertou a mão da filha. É diferente. Deixou a menina na porta da escola e ficou observando até que desaparecesse no portão. Depois, virou as costas e caminhou rápido até a delegacia do bairro. Lá dentro, pediu para falar com o mesmo delegado que cuidava dos casos de violência doméstica. Entregou os papéis do processo e acrescentou um novo documento, uma declaração manuscrita detalhando anos de agressões, com datas e testemunhos falsos cuidadosamente construídos. Quero garantir que ele não se aproxime de mim nem da minha filha, disse firme. O delegado leu e assentiu. Vamos agilizar. O juiz pode expedir uma medida protetiva em poucos dias. Lucia agradeceu e saiu. Mas ao cruzar a esquina, viu algo que gelou o sangue. Javier dentro do carro, observando-a. O olhar dele dizia tudo ele sabia. Naquela noite, o clima em casa era de tempestade contida. Javier fingia assistir à TV. Pilar trancada no quarto, Marta cochichando no telefone. Lucia esperava, paciente, e então veio o estalo. O barulho da chave virando na porta. Helena dormia. Javier se aproximou por trás, o cheiro de álcool denunciando a recaída. Quer brincar de novo de ser a heroína, Lucia? Sussurrou no ouvido dela. Vamos ver até onde vai a tua loucura. Ele agarrou o braço dela, mas desta vez Lucia não hesitou. Um movimento seco, o joelho no estômago dele, a cabeça batendo no balcão. O som foi surdo, definitivo. Javier caiu, gemendo. Lucia se abaixou, a respiração controlada. Isso é pela última vez que você me tocou. Ele tentou se levantar, mas ela empurrou de volta. A voz dela saiu fria, quase serena. Sabe o que é ironia, Javier? Você me chamou de louca, mas eu sou a única aqui que sabe o que está fazendo. Quando Pilar e Marta correram até a cozinha, o viram no chão, ensanguentado. Meu Deus, você matou ele! Gritou Marta. Lucia levantou-se calmamente. Ainda não, mas vai depender de vocês se ele vive ou morre. As duas recuaram. O medo que antes sentiam se transformou em silêncio. Horas depois, com Javier desacordado no sofá e as mulheres trancadas em seus quartos, Lucia pegou Helena nos braços e saiu. Andou pelas ruas escuras até a rodoviária, comprou 2 passagens para o interior, o primeiro ônibus que saísse dali. Sentou-se no banco com a menina dormindo no colo, o coração batendo descompassado. Pela janela, via as luzes da cidade se afastando, e cada clarão parecia apagar um pedaço do passado. Mas mesmo enquanto o motor do ônibus ronronava e o horizonte amanhecia, uma pergunta pulsava dentro dela. Quem vai acreditar em mim quando tudo vier à tona? Porque ela sabia, o inferno que deixou para trás não descansaria tão fácil. O ônibus avançava pela estrada ainda coberta de neblina. Lucia olhava pela janela sem realmente ver o que passava. Sentia a vibração do motor subir pelos pés, atravessar o corpo e encontrar abrigo no peito, onde o coração batia desordenado, pesado e alerta. Helena dormia em seu colo, os cabelos grudados na testa. Parecia leve, finalmente em paz. Lucia passou a mão pelos fios da menina e sussurrou. A gente tá indo para um lugar onde ninguém nunca mais vai te fazer chorar, meu amor. Mas dentro dela, uma voz fria respondia. Se o passado deixar. Depois de quase 6 horas, desceram numa cidade pequena do interior de Minas, cercada por montanhas e cheiro de terra molhada. Lucia escolheu aquele destino ao acaso, o primeiro ônibus que partiu da rodoviária. Ninguém ali sabia quem ela era, e era exatamente isso que precisava, o anonimato como abrigo. Alugaram um quartinho simples nos fundos de uma pensão, com uma janela estreita e uma cama de ferro. A dona, uma mulher idosa chamada Dona Cida, olhou para ela com desconfiança no início, mas se derreteu ao ver Helena.
Menina linda demais para morar em pensão, comentou sorrindo. Mas fica tranquila, aqui ninguém pergunta nada da vida de ninguém. Lucia agradeceu e pela primeira vez em muito tempo sentiu o corpo afrouxar. Nos dias seguintes, tentou criar uma rotina. Levava Helena para uma pequena creche próxima e arrumou um trabalho lavando louça num restaurante. As mãos logo voltaram a rachar, o corpo cansava, mas a sensação de estar livre compensava cada dor. À noite, as duas caminhavam até a praça, compravam pipoca e ficavam olhando as crianças correndo. Helena ria, o som leve como um milagre. E Lucia, olhando aquilo, sentia algo que não reconhecia de imediato. Uma forma tímida de felicidade. Mas a paz tem sempre um preço. Na terceira semana, enquanto voltava do trabalho, viu o reflexo de um carro preto estacionado na esquina da pensão. Parou por um segundo, o estômago apertado. O motorista parecia distraído, mas o instinto gritou. Continuou andando, fingindo naturalidade, mas o coração acelerava. Quando entrou no quarto, trancou a porta, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Talvez seja coincidência, pensou. Mas coincidências nunca duravam tanto quando o passado tinha nome e endereço. Nos dias seguintes, o mesmo carro apareceu, sempre à distância. Lucia começou a mudar o caminho, a trocar de ônibus, a variar os horários. Sabia que alguém a estava caçando. Enquanto isso, em São Paulo, Pilar havia ido à delegacia. Contou tudo, ou quase tudo, do jeito distorcido que lhe servia, que a nora enlouqueceu, que fugiu com a criança, que tentou matar o marido. Javier, internado com o maxilar trincado, confirmou a versão. A polícia emitiu um mandado de busca e localizou o nome de Lucia nas fichas do sanatório. O escândalo começou a ganhar corpo. Mas nada disso Lucia sabia, ainda. Uma noite, depois de fechar o restaurante, ela caminhava de volta para casa quando ouviu passos atrás de si. Rápidos, determinados. Virou a esquina, acelerou o passo. Os passos aceleraram também. Então, uma voz masculina soou atrás dela. Lucia! Congelou. Virou-se devagar, o coração martelando. Um homem alto, de barba por fazer, se aproximava. Vestia roupas simples e o rosto lhe pareceu vagamente familiar. Sou o enfermeiro do hospital, disse ele ofegante. O sanatório onde você ficou. Lucia recuou um passo. O que você quer? Avisar que estão atrás de você? Que o caso vazou. Disseram que você sequestrou a filha da sua irmã. Ela respirou fundo. A Helena é minha filha. O homem a olhou com compaixão. Eu acredito... Mas eles não vão, e a polícia vai vir. Lucia se calou, a mente já trabalhava, fria e rápida. Por que você está me ajudando? Ele hesitou. Porque eu vi o que sua irmã passou. Vi o jeito como você falava dela, como queria protegê-la. Eu sei que não é perigosa, Lucia. Só não quero ver te trancarem de novo. Ela olhou ao redor, avaliando as sombras da rua. Então me ajuda a desaparecer. Na madrugada seguinte, o enfermeiro voltou com um envelope. Documentos falsos, cédulas de identidade, uma nova certidão para Helena. A partir de agora, você se chama Maria Duarte. E sua filha, Helena? Ele parou por um instante. Tem uma cidadezinha no interior de Goiás. Calma, sem delegacia grande pode recomeçar lá. Lucia o encarou, os olhos marejando. Obrigada. Ele balançou a cabeça. Só me promete uma coisa. Não volta mais para perto deles. Ela sorriu com amargura. Eu prometo. 2 dias depois, pegou o primeiro ônibus noturno. Enquanto o veículo cortava na estrada iluminada pela lua, Helena dormia sobre o ombro dela e Lucia observava o reflexo no vidro. Não via mais a mulher do espelho rachado, mas outra. Uma versão cansada, amadurecida, endurecida pelo amor. Fechou os olhos e, pela primeira vez, chorou em silêncio. Chorou pelos 10 anos roubados, pela irmã aprisionada, pela menina ferida, pela mulher que ela nunca mais seria. E no meio do choro, um pensamento surgiu, nítido. O perdão talvez exista, mas nem sempre é para quem nos feriu. Às vezes, é para a gente conseguir continuar andando. Meses se passaram. Maria, o novo nome de Lucia, já trabalhava como costureira numa loja de bairro. Helena crescia saudável, curiosa e feliz. A vida começava, enfim, a ganhar cheiro de cotidiano. Até que, numa tarde de chuva, enquanto atendia uma cliente, ouviu o barulho do rádio ao fundo.
A polícia segue as buscas pela ex-interna Lucia Mendes, acusada de ter fugido de um hospital psiquiátrico e sequestrado a filha da irmã. A mulher é considerada perigosa. O tempo parou. A agulha da máquina costurava sozinha, o som ritmado e cruel. Lucia sentiu o corpo gelar. A voz do radialista seguia descrevendo suas feições e ela sabia. Não havia distância suficiente para escapar do passado. Saiu da loja apressada, o coração disparado. Correu até a escola. Quando viu Helena brincando no pátio, o alívio veio junto com o medo. Eles vão vir. Naquela noite, enquanto embalava a menina para dormir, Lucia encostou a testa na dela e murmurou: "Se algum dia me chamarem de outro nome, se disserem que eu sou alguém má, você promete que vai lembrar disso? Que mamãe só queria te proteger?" Helena, sonolenta, assentiu. "Prometo, mamãe." Lucia sorriu com lágrimas. Então já é o bastante. Apagou a luz e ficou olhando o teto. O som da chuva batendo nas telhas parecia o mesmo que ouvia nas noites do sanatório. Como se o tempo fosse um círculo, e a liberdade apenas uma ilusão que escorria pelas mãos. Mas ainda assim, decidiu que não fugiria mais. Se a verdade viesse, enfrentaria de pé, porque no fundo, a mulher que um dia chamaram de louca só queria uma coisa simples: poder amar sem medo. Os dias seguintes se arrastaram com o peso de quem vive à espera do inevitável. Lucia, agora Maria, já não dormia direito. Acordava com qualquer ruído, o coração disparado, imaginando sirenes, passos, vozes chamando seu nome verdadeiro. Mas, todas as manhãs, ainda preparava o café, trançava o cabelo de Helena e a levava à escola. Era a rotina que a mantinha humana. Naquela sexta-feira, o céu amanheceu cinzento, prenúncio de tempestade. Lucia sentia o ar diferente, denso, como se o mundo se inclinasse para o que estava por vir. Por volta do meio-dia, enquanto costurava o forro de um vestido, ouviu o som que mais temia: 2 batidas firmes na porta. O sangue gelou. Levantou-se devagar, as mãos trêmulas, e abriu. 2 homens, um deles de terno, o outro de uniforme policial. "Boa tarde. Procuramos uma senhora chamada Lucia Mendes." Ela ficou em silêncio. O som da máquina de costura ainda girava no fundo, como uma ironia cruel. "Aqui não mora ninguém com esse nome", respondeu, controlando a voz. O homem do terno a observou com atenção. "A senhora tem documentos?" Lucia abriu a bolsa e entregou os papéis de Maria Duarte. O policial analisou, olhou para ela e depois para o colega. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma vida. "Recebemos uma denúncia", disse o homem enfim. "Mas talvez haja um engano." Eles se viraram para sair, e por um instante Lucia achou que escaparia. Mas o destino é insistente. Do portão, uma voz feminina gritou: "Essa é ela, eu conheço!" Lucia olhou e viu, parada do outro lado da rua, ninguém menos que Marta. O tempo parou. Marta se aproximou, o rosto deformado pela raiva. "Achei que podia fugir para sempre, hein, Lucia?" Cuspiu. "Sabia que a polícia ia te achar, fugiu do hospício, roubou a filha da tua irmã e quase matou o meu irmão." Lucia ficou imóvel. Dentro dela algo se quebrou. Não de medo, mas de cansaço. O policial virou-se, confuso. "É verdade isso?" Lucia respirou fundo. "Sim." A voz saiu calma. "Eu sou Lucia Mendes." O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sagrado. Marta sorriu, vitoriosa. "Eu sabia. Agora ela vai voltar para o manicômio de onde nunca devia ter saído." Mas antes que o policial dissesse qualquer coisa, Helena apareceu na porta, com a mochila nas costas. "Mamãe?" Lucia se virou. A menina olhava para ela e para os homens assustada. Lucia se ajoelhou e a segurou pelos ombros. "Filha, lembra do que eu te pedi?" "Lembro", disse Helena chorando. "Que mamãe só queria me proteger." Lucia sorriu entre lágrimas. "Isso... é só isso que importa." Os policiais se entreolharam, visivelmente tocados pela cena. O mais velho pigarreou. "Senhora Lucia, a gente precisa que a senhora venha com a gente para esclarecer as coisas, mas ninguém vai te separar da menina agora." Marta protestou, mas o policial a calou com um gesto. "Já ouvimos a versão do seu irmão, agora é a vez dela." Lucia assentiu, ainda ajoelhada diante da filha. "Vai dar tudo certo, meu amor." Beijou a testa da menina. "Você vai ficar com a dona Cida por uns dias, tá bom?" Helena soluçava. "Eu não quero ficar sem você." Lucia a abraçou com força. "Ninguém vai nos separar de verdade, nem o tempo, nem a mentira."
Levantou-se, enxugou as lágrimas e olhou para os homens. Vamos. O caminho até a viatura foi silencioso. A chuva começava a cair fina, como se o céu chorasse com elas. Lucia entrou no carro sem resistir. Do vidro embaçado, via Helena do lado de fora, agarrada à dona Cida, chorando. A imagem da filha foi desaparecendo na neblina até restar só o som da chuva e o batimento do próprio coração. No banco de trás, o policial mais jovem olhou pelo retrovisor. A senhora não parece perigosa, dona Lucia. Ela sorriu de leve. Não sou. Só amei demais. Dias depois, o caso ganhou repercussão. Mas quando o juiz ouviu o relato, as agressões, a omissão da família, a criança espancada, algo mudou. Não era uma história de crime. Era uma história de sobrevivência. O hospital confirmou que Lucia estava estável há anos e que, na prática, já não precisava mais de internação. E depois de um processo breve, o juiz concedeu liberdade condicional, junto com a guarda provisória de Helena, reconhecendo que a criança estava segura e feliz ao lado dela. Isabel, a irmã, foi finalmente liberada do sanatório. Estava pálida, fragilizada, mas viva. Quando as duas se reencontraram, foi como se o tempo tivesse parado outra vez. Você cumpriu a promessa, sussurrou Isabel, abraçando-a. Lucia chorou. Eu faria tudo de novo, mesmo sabendo o preço. As duas ficaram em silêncio, segurando uma a outra como quem segura um espelho rachado. Entre elas, Helena, agora sorrindo. Era a prova viva de que o amor, mesmo deformado pela dor, ainda podia criar vida. Meses depois, Lucia e Helena se mudaram para uma casa simples num bairro tranquilo. Isabel passou a morar perto e juntas começaram a costurar um novo começo, literal e emocionalmente. Lucia montou um pequeno ateliê e voltou a escrever cartas, mas agora para si mesma, cartas que começavam sempre do mesmo jeito. Querida Lucia, você sobreviveu e isso já é amor o bastante. Uma tarde, enquanto o sol se punha e Helena desenhava na varanda, Isabel apareceu com 2 xícaras de café. Sabe, às vezes ainda penso em Javier, confessou baixinho. Em tudo o que aconteceu. Lucia olhou para o horizonte. Eu também, mas agora, quando penso nele, não sinto raiva. Só um cansaço antigo, como se fosse uma história de outra vida. E é, disse Isabel sorrindo, porque agora a gente tem outra. Lucia segurou a mão dela. Então vamos viver essa direito. O vento soprou leve, balançando as cortinas. O céu, enfim, estava limpo. E ali, entre o passado e o recomeço, Lucia entendeu que o perdão não era um presente que se dava ao outro. Era uma forma silenciosa de libertar a si mesma. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua dor importa. E, por favor, curta este vídeo e comente o número 5 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez a gente se reencontra por aqui.